Então bora lá, hoje vamos falar como criar legendas e animar elas dentro do Premiere. E aprender também. Então esse aqui é o vídeo que a gente cortou na aula 3. Agora vamos legendar esse vídeo. E para isso, o que a gente vai fazer? Para legendar o nosso vídeo, a gente vai ter que vir aqui na aba Text. Se ela não estiver aparecendo, você vem em Window e acha ela aqui, na parte de baixo, tá vendo? Text. Se tiver com esse markerzinho, é porque ela está em algum lugar aqui. Se não tiver, vem em Window. E aí você clica em Window e acha ela aqui embaixo, ó, Text. Se tiver com esse checkzinho aqui, é porque ela está em algum lugar, é só você achar. Se não tiver, clique em cima dela que ela vai aparecer. Então bora lá. Clicando aqui na aba Text, a gente vai ter Transcription, Caption e Graphic. Transcription é a transcrição do nosso vídeo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então vou clicar aqui. Esse vídeo, ele já foi transcrito, porque o meu já fica automático dentro do Premiere. Então todo o clipe que eu jogo para dentro do Premiere, ele já vai transcrever automaticamente. Eu gosto de fazer isso porque normalmente eu coloco legenda em todos os meus vídeos, então isso já me poupa um tempo. Mas se o seu não tiver assim, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Tem outro vídeo aqui, timeline vazia, e se eu vier em text, ó, tá vendo? Ele não tá transcrito. E aí vai aparecer isso daqui, e é só clicar em Transcribable. Vamos lá. Cliquei aqui, ele começa a transcrever meu vídeo. Quando terminar essa transcrição aqui que ele tá fazendo, ó, tá vendo? Tem uma barrinha de progresso aqui. Assim que ele terminar, vai acontecer o que aconteceu nesta outra timeline aqui. Então, quando eu troco, ele já muda automaticamente. Vai ficar tudo transcrito aqui para você. Se você quiser deixar o seu ativado como um padrão, igual eu faço aqui, vem em Edit, Preference, Media Analyze and Transcription. Agora eu gastei todo o meu inglês. E aí você vai clicar aqui, ó, em transcrição automática do clipe. Vai habilitar tudo aqui. E aqui em preferência da transcrição, você vai escolher essa segunda aqui, ó, que é transcrever automaticamente apenas os clipes na sequência. E por quê? Porque senão tudo o que você jogar dentro da sua janelinha de Project, ele vai transcrever. E aí pode deixar o Premiere mais lento. E nem tudo você vai querer que transcreva. Então deixa esta daqui e não essa de cima aqui. Que aí ele vai transcrever só o que tiver na sua timeline. Pode deixar aqui em speakers eles separados, porque dependendo, vai que é um podcast, aí você quer separadinho por pessoa. Então pode deixar marcado como sim. E aqui, ó, é o principal, tá? Que é a linguagem padrão. A linguagem padrão que você trabalha nos seus vídeos. Eu deixo português, porque essa é a linguagem, mas se você trabalhar em qualquer outra linguagem, você pode só clicar aqui e escolher ela. Fez isso, dá um OK. Então, a partir de agora, todo clipe que você colocar na sua timeline, ele vai começar uma transcrição automática, que nem aquela ali que a gente fez, que a gente teve que clicar, agora não vai mais precisar clicar, beleza? Mas, bora lá. Como que a gente cria a legenda? Para você criar a legenda, depois que a transcrição estiver feita, você vai vir aqui, ó, nesse CC que está aqui, tá vendo? Vai clicar em cima dele. Clicou em cima dele, vai abrir essa janelinha aqui de Create Captions. Clica nessa setinha para abrir as propriedades. E aqui a gente vai modificar algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai modificar é o número máximo de caracteres. Eu gosto de colocar sempre 26. O que é o número máximo de caracteres? São as letras que vão aparecer. Quantas letras você quer que apareça em uma linha da legenda? Então, por exemplo, aqui, ó, na palavra known, a gente tem 4 letras. Então, 1, 2, 3, 4. Então, seriam 4 caracteres, tá? Então, é exatamente isso. Em duração máxima em segundos, eu gosto de deixar normalmente aqui, ó, 1.5, 1.6. Para modificar qualquer coisa daqui, você pode clicar aqui e digitar o número, ou você pode clicar, segurar e arrastar nessas bolinhas aqui. Então, clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta esquerda e direita e ele vai mudando o número aqui, que nem eu fiz. Aqui em gap entre as legendas, eu gosto de deixar 0. Por quê? Porque as legendas ficam coladinhas, não vai ter buraco entre elas, tá? Então, elas vão ficar coladinhas. Aqui em layout, a gente pode escolher quantas linhas a gente quer usar. Então, 2 linhas de legenda ou 1 linha de legenda, ou palavra por palavra. Tem aquelas legendas que são com palavras únicas. Seria só clicar aqui e aí ele vai criar uma legenda para cada palavra. Particularmente, eu não gosto de usar isso daqui para o vídeo inteiro, tá? Porque legenda
também é acessibilidade. Então a pessoa precisa ler o que está ali. Essas legendas malucas que a gente vê aí no Instagram, elas não servem para acessibilidade, elas servem só para chamar a atenção. Então uma pessoa, por exemplo, com algum tipo de deficiência auditiva que precisa da legenda, essa legenda não serve, ela não vai conseguir ler o que está no vídeo. E aí a gente tira a parte de acessibilidade da legenda. Então eu não gosto de usar esse single word aqui. Em alguns momentos do vídeo para chamar atenção, legal, mas no vídeo inteiro eu não acho legal. Eu gosto sempre de usar uma linha. Então, clicando aqui em uma linha, já habilitou. E aí é só vir em Create Caption. Clicando aqui, ele começa a criar a legenda. E se você está curtindo essas aulas, está curtindo essa série, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, porque ainda faltam algumas aulas e você não vai querer perder quando ela sair, né? Pronto, criou a legenda, já colocou a legenda todinha aqui pra gente, ó. Aquele gap que eu tinha comentado é isso daqui, então a gente não tem gap nenhum entre as legendas, tá vendo? Todas elas estão bem coladinhas aqui, ó. E é isso que a gente quer. Terminou uma legenda, começa outra legenda. Aí uma coisa bem importante da gente fazer é corrigir nossa legenda. Então para isso, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nos 3 pontinhos, clico aqui, venho em Export e aí exportar um SRT. Escolhe a sua pasta, dá um nome para ela. Eu costumo usar bastante o Cloud, mas o meu é pago, então eu vou mostrar como fazer isso no ChatGPT, porque a minha conta é gratuita. Então eu vou mostrar para você que dá para fazer isso em qualquer inteligência artificial com a conta gratuita. Isso aqui a gente consegue fazer, não precisa pagar. Eu vou abrir aqui, ó, o ChatGPT. Você pode ver que a minha conta realmente, ó, tá aqui, ó, free, tá vendo? É uma conta gratuita que eu tô usando. E aí eu uso esse prompt aqui. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para você poder copiar e colar, mas basicamente é pedir para ele fazer uma correção do texto que você vai colocar aqui e respeitar os timecodes para ele não tirar de lugar. Por quê? Porque cada legenda, ó, cada legenda ela começa num ponto e termina em um ponto. E aí isso afeta, ó, vou colocar aqui em cima para a gente ver em cima de um corte e aqui o meu timecode 0803. Quando eu venho aqui para frente, ó, o meu timecode vai para 0921. Então eu preciso que ela tenha esse tamanho, entre exatamente aqui e saia exatamente aqui para ela continuar no mesmo lugar que ela foi criada. Por isso eu peço para respeitar o timecode. Então basicamente é isso. Aí a gente acha a nossa legenda, tá vendo? Legendinha tá aqui, toda a legenda, ó. Então esses daqui são os timecodes e aí tem o texto. Ctrl A. Vem aqui, eu gosto de colocar essa linha aqui para mostrar onde terminou meu texto e onde vai começar o que eu quero que corrija. E aí eu envio para ele. Ele vai começar a ler e vai gerar a legenda todinha corrigida aqui para mim. Ó. Tá terminando de girar, terminou de girar. Quando ele terminar, é só vir aqui no botãozinho de copiar, volta para o arquivo SRT e Ctrl V. Pronto, colou a legenda corrigida, Ctrl S. Salvou. Tá salvo. Agora é a parte mais complicada que é importar. O que a gente vai fazer? Janelinha de Project, clique, segure e arrasta para dentro do Premiere. Exatamente. É só fazer isso. Já está aqui a nossa legenda. Eu vou deletar essa legenda aqui, ó. Seleciono tudo e deleto ela. Clico, segure e arrasto na nossa legenda para a timeline. Se você arrastar para onde estava a legenda, ela vai aparecer, tá vendo? Só que aqui você pode mudar o timecode dela sem querer, se você arrastar um pouquinho para a esquerda ou para a direita. Então o que eu aconselho é, joga ela aqui, ó, em qualquer lugar aqui perto do vídeo, tá vendo? Chega aqui pertinho do vídeo e solta. Vai abrir esta janelinha aqui. Essa janela significa que você pode ter um estilo. Eu vou ensinar a gente a salvar um estilo. Se você não tem um estilo, deixa lá do jeitinho que tá e dá um OK. Aí, tá vendo que a legenda tá aqui embaixo? Isso aqui a gente não vai conseguir ver se tiver num Reels, né? Isso aqui é uma área, todo esse pedaço aqui, mais ou menos, ó, é uma área onde tem alguma coisa ali no Instagram, né? Então tem o nome da pessoa, tem a legenda, tem interferências gráficas que vão atrapalhar a nossa legenda. O que a gente precisa fazer? Vir na janela de Properties ou Propriedades, mesma coisa, se não estiver aparecendo, vai lá em Windows e acha a janelinha, você vai clicar em qualquer legenda. Normalmente na que você está com a Playhead em cima para você poder ver o que está acontecendo. Cliquei nela, mudou a janela, pode escolher a fonte. Então aqui em Text você vai escolher a fonte, vou pôr a Inter. Uma fonte que eu gosto bastante, gosto de usar Inter Black Itálica. Aqui
é onde a nossa legenda vai estar. Então eu gosto sempre de colocá-la aqui no centro, e aí eu diminuo um pouquinho aqui, abaixo ela um pouquinho. Então, ó, cliquei aqui, legenda foi para o centro. E aí eu venho e abaixo um pouquinho. Clique, segura e arrasta. Ó. Normalmente eu ponho um 150 aqui, ó. 150. Fica bom. Por quê? De novo, eu fujo de toda essa área aqui aonde tem alguma coisa do Instagram ou do TikTok que vai ficar em cima da minha legenda e eu não vou conseguir ler. Então eu jogo ela para cá. Joguei ela para cá. Ah, eu vou ter que fazer isso uma para uma, Fernando. Vai. Não, brincadeira, não vai. O que você vai fazer é simples. Vem aqui, ó, na janelinha de propriedade e no Track Style. Abre ele. A gente vai clicar aqui, ó, nesse maisinho, tá vendo? Clica no maisinho e Create Style. Dá um nome para o estilo. Então, legenda da aula. Ok, salvou. Só faz isso de criar o estilo depois de você já ter configurado tudo o que você queria configurar aqui, ok? Então, aqui a gente tem também, ó, vou descer um pouquinho. Cor da legenda. Quando eu clico aqui, eu posso escolher uma cor. Tá vendo que tá mudando a legenda ali, ó? Então, eu posso escolher uma cor, a cor que eu quiser. Vou manter o branco. Posso colocar um stroke nela. Cliquei e aí eu vou aumentando, ó, diminuindo. Deixa eu mudar a cor aqui, que acho que vai ficar mais fácil de ver, tá vendo? Vermelhinho, ó, é a linha que a gente coloca na legenda. Se eu quiser, posso colocar um background. Vou aumentar a opacidade dele aqui. Olha lá, criei um backgroundzinho. Aqui na parte de baixo eu aumento um pouco ele, ó, e diminuo. E aqui eu arredondo os cantinhos dele. Então eu posso fazer isso, criar bastante coisa aqui. E em sombra também, mesma coisa, eu posso colocar uma sombra, posso melhorar ela, mudar a cor, colocar os parâmetros aqui, então dá para brincar bastante com esses parâmetros. Depois que eu tiver satisfeito, aí eu crio o estilo, tá? Criei o estilo, todos vão respeitar esse estilo lá. Tá vendo? Todas as legendas estão com o mesmo estilo. E aí, eu vou arrastar a legenda de novo aqui pra gente ver aquilo que eu comentei, ó. Clico, seguro e arrasto a legenda novamente para cá. E aqui em Style, eu posso mudar e escolher o estilo que eu acabei de criar. Escolhi, ok, todas as legendas já vêm nesse estilo. Então isso é legal, você cria um estilo, gasta um tempinho ali, deixando tudo bonitinho do jeitinho que você quer, e aí sempre você vai conseguir usar esse estilo nas suas legendas. Ele fica salvo aqui, ó, dentro do projeto, tá vendo? Legenda da aula, ele vai ficar salvo dentro do projeto, então sempre que você precisar, você consegue usar isso daqui. Pera. Tava editando o vídeo aqui e vi que eu não ensinei como corrigir a legenda de forma manual, então deu uma pausa rapidinha. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. O que você vai fazer é vir aqui, ó, na aba de Caption. Lembra? Tinha Transcription, que era a nossa transcrição, e Caption. Aqui vai ter toda a nossa legenda. 2 cliques, e aí você corrige aqui a palavra. Por exemplo, eu vou tirar esse aqui. Então, tá focando, meninas? Agora tá. Tirei. E aí pode clicar fora e pronto, ó. Automaticamente já corrigiu aqui. Ou você pode também, em qualquer uma, dar 2 cliques em cima dela, ó. E aí você pode selecionar a palavra que você quer, deletar ou escrever qualquer outra palavra. Então, para você corrigir de forma manual, é assim. Agora, volta pro vídeo. E como eu sei que você se inscreveu agora, eu vou ensinar a animar essas legendas aqui. Vamos lá. Como que a gente anima uma legenda? Então, para animar, a primeira coisa a gente tem que escolher qual legenda a gente quer animar. E para isso, eu gosto de escolher aquelas palavras ou frases que eu preciso dar um destaque. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou te mostrar que nem todo respiro precisa ser removido. Eu acho que o precisa ser removido merece um destaque. Clico nele, aí eu venho em Graphic and Titles, aqui em cima, ó. E depois aqui, ó, em Upgrade Caption to Graphic. Você pode configurar um atalho, que nem eu configurei aqui. Isso na aula 2 eu ensinei a configurar atalhos. Ou você vem aqui e clica, mas aí você vai ter que fazer isso toda hora. Vem aqui e clica. Eu aconselho a configurar um atalho. Clicou, pronto. Virou um
gráfico. E por que isso? Porque a gente não consegue pôr propriedades de transformação dentro da legenda, só dentro dos gráficos, então a gente tem que transformar em gráfico. E aí para animar é bem simples, você pode usar qualquer um dos efeitos que tem aqui, ó, Position, Scale, tem rotação, tem opacidade, você pode usar o efeito que você quiser. Olha, eu voltando aqui, porque esqueci mais uma coisa, parece que memória não é meu forte, como animar a sua legenda. Vamos lá! O que você vai fazer? Com a legenda selecionada, então seleciona aqui o seu gráfico, eu falei que dava para colocar qualquer uma das propriedades aqui, Position, Scale, né? Você vai clicar no reloginho de qualquer uma delas, vou clicar em Position, para criar um keyframe. Então, criei o nosso keyframe aqui, segura Shift, setinha para a esquerda, 1, 2, andamos 10 frames para trás. E nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro número, ele é a posição vertical. Clico, seguro e arrasto ele para ir descendo meu texto, tá vendo? E quando eu der um play, eu tenho uma animação, que é esse keyframe vindo até esse daqui. É assim, você vai colocar keyframe para você fazer qualquer tipo de animação. Eu tenho um outro vídeo explicando como fazer 5 tipos de animação. Terminando esse vídeo, vai lá conferir ele. Valeu, vamos voltar pro vídeo. Eu acho que eu não esqueci mais nada agora. Até mais. Eu vou pegar um dos que tá salvo aqui, ó, que eu tenho já, que é o Flickr, gosto bastante, que fica piscando. E quando eu der um play, eu já tenho a minha animação. E aí eu vou fazendo isso para várias legendas que eu quiser. Então se eu quiser, por exemplo, essa daqui, ó, que vai te ajudar, mesma coisa, ó lá. Cliquei aqui, transformei em gráfico. Aí eu já tenho o meu efeito salvo. Vou pegar um outro aqui pra gente ver como que fica. Pronto, joguei para cima. E pronto. Já tenho mais uma animação. E aí se você quiser mudar algum parâmetro nele, você também consegue. Clicando em cima dele, vindo em propriedade, aí você vai precisar só clicar aqui, ó, onde tem um T e tem o texto escrito. E vai abrir todas as propriedades que a gente viu ali da legenda. Cor, stroke, fonte, você pode aumentar a fonte se você quiser, você pode mudar a cor, então você consegue mexer em todas as propriedades aqui também, mesmo depois ele ter virado esse gráfico para você animar. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é que a gente precisa ter tempo de leitura, tá? Então a pessoa precisa conseguir ler. Não adianta você fazer uma animação muito bonita, mas que isso atrapalhe a leitura da sua legenda. Então na legenda a gente tem que sempre lembrar aquilo que eu falei lá no meio da aula, que é legenda é acessibilidade. As pessoas precisam conseguir ler a sua legenda. De nada adianta você ter uma legenda bonita, com uma animação bonita, e ninguém conseguir ler o que está escrito. Ficar pipocando e pulando na tela o tempo todo e você não consegue acompanhar. Isso só vai trazer falta de entendimento e frustração e fazer com que a mensagem do seu cliente se perca totalmente. Então toma muito, muito cuidado quando você for usar legenda animada, beleza? E mais 2 pontos são erros de português, por isso que eu passo sempre ali na IA, mas mesmo assim depois eu volto conferindo as legendas aqui, porque como é uma transcrição automática, pode ser que tenha entendido alguma palavra de uma forma errada, tá? Dependendo da dicção da pessoa, então você precisa corrigir manualmente. Então muito cuidado com erro de português, porque subir um vídeo com erro de português na legenda é horrível para o seu cliente. E outra coisa para conferir, normalmente já está tudo certo, porque ele faz a sincronia certinha, mas confira se realmente está tudo sincronizado. Não dá para a legenda aparecer antes da fala, porque a pessoa começa a ler e depois a pessoa fala e embola tudo, ou depois da fala, porque aí você já está ouvindo uma coisa e aí depois que você começa a ler, e aí isso pode causar uma confusão. Tem que ser certinho. A legenda tem que estar no momento exato da fala. Sempre muito cuidado com isso. Sincronia tem que estar sincronizado, erros de português e tempo de leitura. Essas 3 coisas precisam ser sempre, sempre, sempre respeitadas em todas as legendas. Então essa foi a aula de como colocar legenda, espero que você tenha gostado. Novamente, se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar o link desses materiais aqui para você poder baixar e treinar, mas vale a pena ver a aula anterior, porque lá eu expliquei como fazer os cortes, sincronizar o áudio, que é uma etapa antes de você fazer a legenda. Então muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.